Tô regressando, tomando meu cafezinho aqui, regressando de novo aqui as participações de Uma Hora de Política, né? Que em tese era o meu programa de terça e quinta, mas que por causa desse problema, Henrique, da comunicação que a gente tem tido na esquerda, a gente está tendo de desmentir fake news de 2015, 16, 17, 18, porque parece que a gente está falando para o espelho, né? A comunicação não aprende. O ministro Pimenta e a presidente Gleisi, acho que se fazer post no Twitter, o tiozinho que acessa o Telegram, o WhatsApp, o Facebook, vai cadastrar no Twitter só para ver o tweet deles, né? Exato. E é patético. Eles acham que o Twitter é o supra-sumo, é a rede mais tóxica que existe. E é uma rede elitizada, né, de certo modo, porque... Escreve errado no Twitter para ver se você não vai ser achacrado. Pois é, esquecer de botar um ponto ou trocar o ponto e vírgula por uma vírgula, ponto de segmento por um parágrafo, misericórdia. E aí tu acha que a tua vozinha, teu pai, teu tio vão para lá para tomar porrada, ser humilhado pela geração nova? Minha esposa me mostrou um meme essa semana interessantíssimo, Pedro e Henrique, que era assim, o avô falando com o netinho: Netinho, instala aqui para mim no celular o WhatsApp. E aí o netinho instala o WhatsApp no celular da avó e do avô, aí o avô e a avó some. E aí o papai pergunta, o netinho pergunta ao papai e à mamãe, né? Papai, mamãe, onde é que tá o vovô? Onde é que tá a vovó? Tá preso por terrorismo. Ele virou estrelinha. Ótimo nome. Tá preso por terrorismo. E assim, Henrique, a gente está nessa luta há muito tempo, né? Eu tive o prazer de conhecer você, acredito que em 2019, 20, eu não lembro exatamente, né? Mas foi ali, ou final de 2018, início de 2019. Foi na pandemia. Ou eu acho que foi um pouquinho antes da pandemia. Um pouquinho antes da pandemia, isso. Isso, acho que foi um pouquinho antes da pandemia. Só que sabe que eu fico pé da vida, Pedro e Henrique? Eu vou até rir porque parece piada. Eu entrei antes de ontem, eu sou inscrito no canal do Lula, né? E aí o que a Seco tá fazendo? Lula embarca para a Argentina. Lula desembarca na Argentina. Lula encontra com Alberto Fernandes. Esse trabalho, a chamada mídia setorista, que cobre política, já faz. O que a SECOM tem de fazer é o que a mídia setorista não faz, que é mostrar bastidores, quer trazer furos sobre o encontro, entendeu? E sabe o que é pior, Henrique? Uhum. Que acho que é o ponto que o Pedro está falando, que não é que a gente quer dinheiro, a gente só quer que eles escutem, porque a gente sabe fazer e está fazendo de graça, sem recurso. E eles têm recurso agora para fazer, então pega o que a gente oferece de graça. Sabe quantos vídeos eu fiz sobre o BNDES para explicar o que é FGE, Fundo Garantidor de Exportação, que é essa história de que Venezuela, que Cuba, que Moçambique deu calote que o Brasil ficou no prejuízo? Vários. Inclusive, sabe o que eu ouvi da equipe do Lula em abril? Carlita, a gente quer conversar com você porque a gente adorou o seu vídeo do BNDES. Mas cadê os vídeos do BNDES? Eu vou mostrar um material exclusivo aqui para vocês dois, ó. Vamos ver. Esse aqui é exclusivíssimo, hoje, tá? Hoje vai ser a live das reclamações, né, Henrique? Sim, mas tem que ser, cara. E o triste é que eles não vão escutar. O triste é saber que eles não escutarão. Não escutarão. Para mim, acho que isso é o mais grave. Em abril, Pedro e Henrique, eu tive um encontro, ou foi início de abril, ou foi final de março. Eu não me recordo. Eu, o Rony Teles e a equipe do Lula. Tá? Vocês estão conseguindo ver aí? Tá aparecendo para vocês? Tá pronto. Bonito, eu desenvolvi esse projeto aí porque o que aconteceu? A equipe do Lula tinha criado o Lula Verso. Quem lembra aí do Lula Verso? Lembro, inclusive tô seguindo, às vezes eu retuito, achando que eles vão colocar alguma ideia tua, mas... Então se você retuita o Lula Verso, a gente já tem um mérito, porque a crítica era que nem perfil eles tinham. Eles só tinham um site chamado lulaverso.com. E na época a gente questionou, falei, caramba, vocês conseguiram regredir 20 anos na internet, vocês voltaram para a era do site, onde a gente entra no site para baixar um GIF, para baixar um meme, para baixar um sticker, que era assim, você entrava lá, Henrique, aí baixava o sticker e o meme do Lula e publicava nas redes sociais. Eu falei, vocês estão malucas? Isso já tem de estar na rede social. Você tem de pagar uma empresa, por exemplo, para que os stickers do Lula já estejam lá cadastrados no Instagram, para que os stickers do Lula já estejam disponibilizados nas comunidades e não eu ter de entrar no site para baixar. E aí, para minha surpresa, né, apesar do vídeo ter sido muito duro, a equipe do Lula entrou em contato comigo. O Rony Teles fez essa ponte, inclusive, na época.
falou para mim, Carlito, a equipe do Lula quer falar com você porque eles gostaram, inclusive, da crítica que você fez, diferente do que muita gente acha que eles não aceitam crítica, eles gostaram e querem saber se você pode marcar uma reunião. E aí, independente de qualquer coisa, Henrique e Pedro, eu marquei a reunião e fiz aqui, como eu sou cientista político, eu fiz a minha proposta de estratégia da campanha. Claro que tudo muito genérico, porque a gente tinha pouco mais de 1 hora para se reunir. Eu me reuni com 2 pessoas da equipe do presidente Lula. E aí eu apresentei esse projeto. Projeto Lula 2022, Esquerda Unida. Olha o que a gente trazia aqui no projeto, ó. Lula verso tinha de sair do site e ir para as redes sociais. Então, Pedro, se você tem hoje ali o compartilhamento do Twitter do Lula verso, agradeça que é por isso que eu fico muito pé da vida quando a gente fala sobre o lance do Janones e as pessoas acham que a gente estava com inveja do Janones. Eu não tenho inveja do Janones nem ressentimento do Janones. A minha crítica é que tudo aquilo que o Janones estava fazendo, a gente tinha avisado anteriormente e a gente foi ignorado. Quando o Janones chegou lá por ser uma figura pública, um deputado federal, que teve relevância no processo democrático e na eleição de 2022, isso não tem o que questionar. O meu ponto do Janones é que, no começo ali, ele ficou meio lambuzado, passou um pouco do limite. Aí, quando ele quase sai da equipe, ele foi e freou um pouquinho. Aí, para mim, o Janones do segundo turno foi irretocável. O do primeiro turno... A gente não ganha eleição sem ele, não tem como. Pois é, e o do primeiro turno era o que eu tinha crítica, que é negócio de autorizo. Aí ele ia lá e copiava tudo que o Carluxo fazia ao contrário. Eu achava que ele era muito perigoso, porque a linha do que você pode ou não pode fazer é muito perigoso, né? Então minha preocupação era essa. Quando passou o segundo turno, o primeiro turno, que teve aquela confusão entre ele e o Ricardo Salles, ele foi chamado a atenção, e eu tô dizendo porque uma pessoa que nunca ligou para mim, ligou e conversou comigo mais de meia hora, e falou, Carlito, a gente tá puta, esse cara parece que é maluco, a gente já conversou, que isso ele tem de ter um cuidado até onde pode ir, ele ultrapassou os limites. Eu acredito que ele nem vai ficar, foi o que a pessoa me falou na época, né? Tanto que isso até depois vazou publicamente, ficou cogitado ali a possibilidade dele sair. Então, gente, para que vocês entendam que não tem nenhum ressentimento ou problema com o Janones, o Pedro deve ter visto, semana passada eu soltei até um vídeo elogiando os posts do Janones. Os seguidores aqui da Folha Democrata, inclusive, comentaram o seu vídeo, Carlito, você falando do alerta que o Janones estava dando nas redes. E uma coisa que é o mesmo que a gente faz há 4 anos e meio, né? Que é o mesmo que a gente faz há 4 anos e meio. Não, e uma coisa o que aconteceu? O Janones entendeu agora o que a gente está reclamando. Porque como ele estava na campanha envolvido diretamente, então ele tinha aquele controle. Era ele que publicava as coisas, era ele que marcava a live com o Lula. Agora que ele não está mais na campanha, não está mais na mão dele. Está com o Paulo Pimenta. Está com o Júlio Serino Filho. O problema é que quem marca as coisas é uma exclusiva do Lula na Globo News. E o problema não é a Globo, o problema é esse formato. Exatamente. E aí, só para finalizar isso aqui, para a gente não interromper muito aqui, porque a live não é nem comigo, é com o Henrique, né? Mas olha lá, ó. Lula verso nas redes sociais, não focar no site, esquecer o site, focar tirar tudo que estava no site e botar em redes sociais. Focar em aplicativos como WhatsApp e Telegram, em específico o Telegram. Redes sociais, movimentar o canal do presidente Lula no YouTube com vídeos curtos para os shorts, criar o TikTok, que o Lula nem tinha TikTok, tá? O Lula criou o TikTok depois das reuniões que a gente teve e tudo mais. Não foi eu que criei, não foi o Rony Telles que criou, mas foi depois desse nosso papo. Movimentar o Reels do Instagram e o YouTube Shorts. Focar em mais material para o YouTube, para o Facebook e para a Twitch. Por isso que eu falei que quando o Janones convidava o Lula para ir fazer as lives lá, não era novidade, a gente já tinha falado disso. Só que essa situação toda do Janones só expõe aquilo que a gente está trazendo há muito tempo. Que às vezes tem muita gente boa dando boas ideias, só que são ignoradas. E olha ali, ó, inclusive as imagens, olha as imagens que eu usei aqui. Foram sempre imagens engraçadas do Lula, descolada, para tirar aquela carga do político, trazer uma ideia mais popular do Lula, um cara que é igual a mim, que é igual a você, que faz careta, que brinca com jovens, que é benquisto, né? E aí o foco, os jovens que estavam ali aptos a votar, de 16 a 17 anos que não eram obrigados, e focar nas abstenções também, e trazer para discussão os projetos do PT. E aí criamos o Lula, a ideia também do Lula pelo mundo. Aí botamos aqui a foto do Obama com a camisa do Brasil, mostrando como é que o Brasil tinha o soft power político ali, influência. Criar a rede PT de informação, onde ex-ministros do PT gravariam vídeos falando sobre projetos desenvolvidos durante o governo do Lula e da Dilma, e também desconstruindo fake news. Por exemplo, Pedro e Henrique, trazer o Haddad para falar sobre ProUni, FIES e o sistema de cotas.
Trazer, por exemplo, o presidente da Petrobras, que não é ministro, mas o presidente da Petrobras na questão do governo do PT, para explicar o que era PPI. Trazer, por exemplo, aqui empresários que apoiaram o governo Lula, que se desenvolveram a partir do governo Lula e Dilma, para explicar como é que eles conseguiram esse desenvolvimento. Trazer sindicatos para explicar por que a reforma trabalhista foi ruim, para tirar da cabeça desses motoristas de aplicativo que acham que ter sindicato representando eles é algo ruim, a importância que tem os sindicatos e por que a reforma trabalhista foi ruim. E tudo isso produzido material para disseminar no WhatsApp e no Telegram. E fortalecer a divulgação dos programas sociais do Partido dos Trabalhadores, falar, né, sobre o PEC 1, o PAC 1, PAC 2, falar sobre o Fome Zero, sobre o Minha Casa Minha Vida, falar sobre o legado do governo Lula, que é combater a pobreza, a desigualdade social, melhorar a economia do Brasil, trazer frases do Obama, por exemplo, como aquela... Imagina aí você ter o líder da maior nação do mundo, né, como eles costumam se titular, dizendo que Lula é o cara. Eles não usaram isso em momento nenhum na campanha do Lula. Nenhum momento teve o Obama batendo no ombro do Lula e falando: você é o cara carismático, o mundo te adora, eu adoro esse cara, eu queria ser igual a esse cara. Falar sobre o Brasil de Lula também, né? O Lula no mundo. Aí depois vem o Lula jovens, ó, o Lula aqui fazendo essa sarrada no meio dos jovens, ó. Tudo isso para quebrar a imagem daquele político velho, como queriam vender a imagem do Lula, cansado, que estava ultrapassado. Promoção de debates com jovens influencers. Vocês viram que o Lula bateu um papo como se fosse um podcast com o Paulo Vieira? Eu não vi isso, não. Pois foi nos últimos dias de campanha. Nos últimos dias de campanha. Passou tá batido. Aqui, tá aí a ideia, promoção de debates com jovens influencers. Que não era para trazer só o Paulo Vieira, era para trazer vários. Educação dos jovens na era do Lula, explicar como que era a perspectiva da educação antes do governo do Lula, depois do governo Lula. O que não te falam sobre o Lula. Por exemplo, o Lula roubou, o Lula matou, o Lula não sei o quê. Toda hora a extrema-direita compartilha isso. Mas o que é que não te falam de verdade do governo Lula? Combate à desigualdade social, investimento em tecnologia, por isso que ali tem um Lula Tech, ó, que foi a partir do governo Lula que a gente viu a popularização da internet banda larga, do computador, o desktop, né, o personal computer, como dizem os gringos aí, o PC, né, e criar um quadro chamado Nunca Antes na História. E aí pegar dados, Pedro e Henrique, do governo Lula e trazer nunca antes, é uma frase do Lula isso, nunca antes na história, e aí trazer, nunca antes na história se teve tantos negros na universidade, nunca antes na história se construiu tanta casa popular, nunca antes na história se distribuiu medicamento gratuitamente em farmácias. Isso, um exemplo. E tá aqui, ó, até hoje eles podem usar algumas coisas aqui, ó. Lula e o voto, né, que ia ter um momento que o Lula ia ter de focar no voto. Focar nas abstenções de 2018, focar nos votos brancos e nulos, usar ministros do governo Lula para continuar falando, Lula na boca do povo, que era as pessoas falando sobre como era a vida delas no governo Lula. Lula com as mulheres, pegar ministras, secretárias do governo, pessoas que acabaram ali tendo uma relação com Lula sendo mulher, sendo LGBTQIAP+, sendo negro, e explicando tudo isso, tá? E aí acaba aqui, que é outra coisa. E aí teve mais coisas que eu não tenho como mostrar aqui também, né? Mas só para vocês entenderem. Tudo aqui resumido, Pedro. Tudo resumido. O que saiu dessa conversa daqui para frente? Só saiu o TikTok do Lula. Sim. Vocês tiveram toda essa reunião para no final dos contos sair uma conta. E levaram o Lula verso para as redes sociais. Quando eu falo levar, assim, foi engajaram, da coletiva que vocês participaram? Não, isso foi antes da coletiva. Inclusive, o convite da coletiva surgiu daí. Então, por isso que eu falei que... talvez o maior fruto não tenha sido nem o TikTok, mas essa coletiva com vocês, porque repercutiu, isso eu posso falar, porque eu trabalho lá no DCM e acompanho a repercussão nos outros sites, e isso fez barulho, Carlito. O Lula chamar os youtubers foi uma novidade, porque até então tinha aquela coisa, eu tava falando pro Henrique,